A Constituição brasileira completa 30 anos. E para marcar a data, um debate, uma discussão, palestras a respeito da importância da nossa Carta Constitucional. Eu estou recebendo aqui no estúdio um especialista em Constituição, a professora de Direito Constitucional, doutora em Direito Constitucional, Débora Detman, que vai conversar conosco aqui no Jornal do Piauí a respeito do evento e, claro, da importância da nossa Constituição. Doutora Débora, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Por que é tão importante nós marcarmos uma data como essa, dos 30 anos da Constituição brasileira? Gelson, obrigada pelo convite, é um prazer voltar aqui novamente, a TV Cidade Verde. Não é todo dia que se comemora 30 anos da Constituição brasileira. O Brasil ele tem várias constituições e chegar a 30 anos já é um evento memorável. Então nós decidimos fazer esse evento que não poderia passar em branco. Um evento que é realizado pelo Instituto de Estudos Políticos e Constitucionais e pela Ordem dos Advogados do Brasil na seção Piauí. E ele é um evento que ele vai ser um pouco diferente do que nós normalmente organizamos, porque ele é um evento que vai ser, que foi organizado para homenagear os legisladores da Constituinte de 1987. Aqueles que ajudaram na construção do texto constitucional. Exatamente. Então todos os legisladores constituintes foram convidados, vão estar marcando presença no evento, eles vão estar recebendo homenagem. E é algo que nós queríamos fazer porque nós passamos por um momento da política em que o legislador ele é muito mal visto, o poder legislativo ele sofre uma crise de credibilidade. Então, para nós foi importante marcar esse evento, dando esse enfoque ao poder legislativo, porque não existe qualquer tipo de governo democrático, nem um governo equilibrado sem um bom poder legislativo, um poder legislativo fortalecido. Doutora Débora Detman, espanta a senhora o fato de muitos dos constitucionalistas estarem em atividade na política, disputando cargos eletivos e serem eles próprios alguns dos que desrespeitam a Constituição nesse momento? Isso ajuda a enfraquecer ainda mais a nossa Constituição? Essa vinculação entre Constituição e política é algo natural, porque a Constituição está muito próxima à ciência política. Então, o diálogo que existe entre essas duas ciências, entre a política e o direito, se dá principalmente na esfera do direito constitucional. Agora, realmente é triste quando nós nos deparamos muitas vezes com autores que na prática e no discurso político se dissociam daquilo que anteriormente haviam preconizado, escrito em seus próprios livros, em suas próprias obras. Mas é algo que às vezes acontece, que às vezes nós precisamos lamentar, mas ocorre de fato. O fato da nossa Constituição ter passado por ser emendada várias vezes, em contraposição, por exemplo, à Constituição norte-americana, que passou por poucas emendas, é um fato que é para nos preocupar ou faz parte do processo? Não, eu acho que isso não é motivo de preocupação. Existem características que diferenciam muito a Constituição americana da Constituição brasileira. Então, a Constituição americana é uma Constituição pequena, ela tem um procedimento de reforma dificílimo, então é praticamente impossível, digamos assim, emendar a Constituição americana, porque ela exige um quórum que precisa ser ratificado por uma quantidade significativa em todos os Estados membros dos Estados Unidos, ou seja, são 50 estados. Então, nessa perspectiva, ela é mais rígida? Então. Muito mais difícil de ser modificada, enquanto que a Constituição brasileira você tem que ter 2 turnos, 3/5 de votação em cada casa. Então, é um procedimento muito mais fácil para poder emendar a Constituição brasileira em comparação à Constituição americana. Outro problema é que a Constituição brasileira é uma Constituição longa, é uma Constituição analítica, ela tem muitos dispositivos. Então, ela constitucionalizou, pelo próprio momento histórico de transição da ditadura para a redemocratização, ela constitucionalizou muitas matérias que não são matérias tipicamente constitucionais. Então, nós temos matérias de direito tributário, administrativo, civil, previdenciário, que são matérias que não têm uma pertinência materialmente constitucional. Tem a ver com o momento histórico que a Constituição foi criada, essa característica? Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Acho que houve a necessidade de se dar uma segurança ou um engessamento a maior quantidade de direitos possíveis para que não houvesse a possibilidade de que fossem facilmente modificados ou revogados. Então, eu acho que houve esse receio de que nós precisamos colocar o máximo possível na Constituição para poder garantir talvez uma maior segurança jurídica. Um temor do que foi a ditadura militar, então? Eu acredito que sim. O problema é que quando você coloca muitos textos na Constituição, isso gera um efeito contrário. Ou seja, você também tem uma Constituição que ela é muito grande e você precisa modificar, então você acaba revogando e emendando a Constituição as dezenas, tal como nós vemos em relação à Constituição Federal. Mas eu acredito que a emenda, ou a quantidade enorme de emendas que existe, decorre justamente por essa natureza analítica, longa da Constituição Federal. Talvez no futuro, né, se essa Constituição em algum momento ela for substituída por outra, o que eu acho que não é o momento,
mas talvez pensássemos em um modelo de Constituição um pouco mais enxuto, em que colocássemos apenas matérias que fossem relevantes sobre a perspectiva da organização do governo. O que a senhora considera de mais relevante, de mais marcante na característica do conteúdo da nossa Constituição, em termos de valores que ela traz para o Brasil, que a senhora acredita que deva ser evidenciado, inclusive com a ajuda do evento de hoje? Essa Constituição de 1988, ela foi designada como a Constituição Cidadã justamente por uma preocupação na proteção dos direitos fundamentais. Então, ela teve esse enfoque, ela reorganizou os direitos fundamentais logo no início da Constituição Federal. Então, eles são colocados bem no artigo 5º e seguintes. Então, foi dado a ele um enfoque diferencial e de importância ímpar em relação aos outros modelos de Constituição anteriormente existentes. Foi também modificado significativamente a ideia do controle de constitucionalidade e da atuação do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal ele foi muito fortalecido, foi fortalecido muitas instituições públicas, por exemplo, a atuação do Ministério Público. Hoje nós vemos que grande parte do combate à corrupção se dá em virtude da autonomia que a Constituição Federal de 1988 assegurou a esses agentes. A existência também e exigência do concurso público foi uma característica que permitiu que houvesse também autonomia na atuação dos agentes públicos. Então, isso para mim foi um aspecto que realmente contribuiu muito para a probidade da administração pública brasileira. Só para reforçar, o evento começa a que horas, doutora? Ele começa hoje, dia 24, a partir das 18 horas. Nós, em virtude da quantidade de inscrições, já encerramos a inscrição pelo site, mas quem ainda quiser pode ir no local a partir das 18 horas para poder fazer a inscrição. A solenidade começa a partir das 6h30 e ele vai acontecer do dia 24 até o sábado de manhã, dia 26 de maio. Então vai ser um prazer receber os piauienses no local, vai ser um evento que nós escolhemos conferencistas do maior naipe do Brasil, são representantes da USP, da UNB, da Universidade Federal de Pernambuco, do Supremo Tribunal Federal. Nós temos o senador Antônio Anastasia, porque como ele é um evento de natureza política e constitucional, sim, nós também convidamos algumas pessoas que têm esse trânsito nas duas áreas. Então, o senador Anastasia, ele é senador da República, ex-governador do estado de Minas Gerais, mas é também professor de Direito da UFMG, de Direito Administrativo, e vai estar falando sobre a administração pública no Brasil. O doutor André Regis é doutor em Direito Constitucional, mas também é vereador na cidade de Recife, então também vai estar participando do evento. Então nós vamos dar esse enfoque tanto de natureza constitucional, mas também de natureza política. Tá certo. Eu queria agradecê-lo, doutora Débora Detman, muito obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí. É um prazer meu. Sucesso no evento. Tá, muito obrigada.